Olá pessoal, Dicas Web no ar. Eu vou mostrar hoje como instalar um site .asp no Windows Server do zero. Então a primeira coisa é acessar a AWS, certo? Você acessa aí a sua AWS, aqui está. Você vai acessar o seu VPC, em seguida grupo de segurança. Logo após, você vai criar um grupo de segurança com a seguinte regra: você configura aí no firewall HTTP porta 80, certo? Então, assim que você fizer essa configuração, você já pode acessar o Windows Server, ok? E a maior parte da configuração agora será nele. Então, no seu Windows Server, você vai seguir os caminhos aí e nós vamos configurando até conseguir acessar o site no domínio. Nós vamos usar como nosso exemplo meusite.wavecomplex.com barra index.asp, certo? Então nós vamos acessar aí num subdomínio meusite.wavecomplex.com. Aqui no Windows Server, partindo do local do disco C, ok? Você vai procurar a pasta Windows. Aqui você vai procurar System32. Aqui está System32. Aqui você vai procurar Drivers. Em Drivers você vai procurar a pasta etc. Aqui em etc nós vamos editar a folha hosts, certo? Como segurança, é interessante você fazer um backup antes da edição, então você pode colocar ela aí dentro de um zip ou mesmo copiar e realocar ela em outra pasta como segurança. Em seguida você vai editar o hosts no Notepad no Windows Server, certo? Então aqui está o Notepad já aberto no Windows Server. Aqui está a folha em questão com o nome hosts. Aqui você vai adicionar duas linhas. A primeira, o IP local 127.0.0.1. Em seguida, meusite.wavecomplex.com. Evidentemente, você vai substituir esse endereço pelo endereço que você está usando. Logo abaixo, você vai colocar o seu IP público. O meu aqui, no caso, é o IP da minha instância, certo? Então é 54.159.106.23. Em seguida, vai colocar aí o seu domínio. Aqui eu estou usando um subdomínio, certo? Então eu estou usando meu site.wavecomplex.com, ok? Em seguida você salva, certo? Aqui vamos minimizar o Notepad. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar o local onde será armazenado os códigos do site, certo? E aonde que nós vamos armazenar? Então, nós vamos vir aqui, local disco C, pasta sites. Você abre uma pasta e nomeia como você quiser. Se você quiser acompanhar o nosso exemplo, você vai nomear aí a sua pasta, certo? Como sites. Dentro da sua pasta sites, você vai abrir uma subpasta com o nome do domínio. Aqui eu estou, como eu já disse, usando um subdomínio, então fica meusite.wavecomplex.com. Mas se você estiver usando um domínio, será exemplo, seu site
.com, certo? Então é o nome do domínio que você está usando. Assim como o caminho sites é importante, porque você vai precisar depois desses nomes para replicar esse caminho aqui para que dê tudo certo. Então, se você quiser seguir o exemplo aqui, pelo menos da pasta sites, certo? E em seguida, dentro dela, a pasta com o nome do domínio. Aqui dentro da pasta com o nome do domínio, eu criei um arquivo index.asp simples com a seguinte mensagem. Eu editei aqui no Node.jpg e ele dá um parabéns, seu site.asp está online. Então, se ocorrer tudo certo, quando você acessar no navegador de forma pública o seu domínio, você vai aí se deparar com a mensagem parabéns, seu site.asp está online. Então, no caso aqui, deixa eu minimizar aqui o Notepad novamente. Meu site.wavecomplexes.com/index.asp, demonstrando, né, que está dentro de um ambiente ASP, e meu site.wavecomplexes.com mostrará a mesma mensagem. Então, nós editamos a nossa folha.asp, onde ficarão os arquivos do site dentro do diretório que nós acabamos de criar. Nós já editamos também a nossa folha hosts, certo? Agora eu vou minimizar aqui. Nós precisamos acessar o IIS, certo? Então aqui, ó, nós precisamos acessar o IIS, Internet Information Service. Para acessar o Internet Information Service Manager, evidentemente você deve ter já instalado. Se você procurar aí no seu Windows Server e não tiver instalado, vou minimizar aqui e vou mostrar. Você faz o seguinte: você procura por Server Manager, certo? Em Server Manager, observe aqui que já mostra que o meu IIS está instalado, certo? Então eu já tenho instalado o meu IIS e eu vou mostrar o início, as primeiras etapas do processo para instalar o IIS. Eu não vou continuar porque aqui eu já instalei, como eu já comentei, certo? Você vem aqui, né, abre aí o Server Manager no seu Windows Server, Add Roles and Features, certo? Você clica, aqui você clica em Next, aqui novamente você mantém a opção que já vem pré-definida em Next de novo. Aqui já está marcado a nossa instância, certo? Então vamos à frente. Aqui é o seguinte, como já está instalado, evidentemente já está marcado. O seu não estará marcado aí. Tem que marcar Web Servers IIS, certo? Então essa opção aqui é importante marcar, certo? E você vai dando sequência. Além dessa opção Web Server IIS, que é fundamental marcar, adiante eu não vou seguir, você vai seguindo adiante. Tem a opção ASP, certo? Você tem que marcar a opção ASP. Afinal, a gente vai fazer o nosso exemplo de um site.asp. Então, você vai instalar o web server IIS e o ASP. Ok? Então, aqui é bem simples, é só continuar as etapas do processo, bem intuitivo, certo? Até o final. Aqui eu vou cancelar porque eu já tenho instalado. Aqui você vai acessar o IIS,
Se você fez a instalação correta, você estará vendo mesmo que eu, o painel de controle do IIS, e eu vou mostrar como funciona a dinâmica aqui, certo? No canto lateral direito, você vai adicionar o seu site, certo? Aqui você vai definir um nome, ok? Aqui você vai definir o caminho onde está a pasta, onde estão os arquivos. Aqui no nosso caso, disco C, sites, meu site.wavecomplex.com e dou um ok. Esse é o caminho aqui, ok? Vou até deixar aqui definido o caminho para você perceber, certo? Disco C, sites, meu site.wavecomplex.com. Aqui, HTTP, porta 80, e aqui você coloca o seu domínio. Pronto, dá um ok, certo? Feito isso, o seu site basicamente já está criado dentro do IIS. Se você quiser criar um novo site, você vem no canto direito, adicionar o website, escreve o nome do seu site. Aqui você define o caminho da pasta onde estão os arquivos do seu segundo site. Então, disco local C, sites, segundo site. Então, eu marcaria aqui um caminho diferente do primeiro, evidentemente, certo? HTTP, porta 80 e o domínio do meu segundo site e dá um ok, certo? Aqui em meu site, você tem a ligação aí do seu site, certo? Você pode editar aqui, ok? HTTP, porta 80, aqui está o seu hostname, certo? Aqui você consegue fazer, vou fechar aqui. Aqui você consegue fazer a edição do nome do seu site e do caminho, certo? Você está aqui em meu site, certo? Aqui você tem as configurações, e daí aqui é o seguinte, pessoal, se você quiser adicionar um segundo domínio ao conteúdo, aos diretórios desse site, o que você faz? Certo? Então, digamos que eu tenho meu site.wavecomplex.com, mas quero também que as pessoas que acessem meu site.wavecomplex.com.br vejam o mesmo conteúdo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, certo? Adicionar, e simplesmente eu adiciono o meu domínio com BR aqui e dou um ok, certo? Então, a pessoa vai ver o mesmo conteúdo tanto no .com como no .br. Evidentemente, eu tenho que fazer o apontamento do gerenciador de DNS, né? E para fazer esse apontamento, eu tenho que ser proprietário de ambos os domínios, tanto o .com, que nós estamos usando no exemplo, como o .com.br, certo? Então, pessoal, dentro do IIS é isso. Pessoal, tudo perfeito até aqui. Continuando agora, a gente tem que fazer o apontamento. Afinal, ainda o domínio não está apontando para o IP da nossa instância. Como nós vamos fazer isso? Certo? Então, vamos voltar aqui na instância. Você repara aqui que o IP dessa instância é 54.159.106.23. Eu vou minimizar aqui e vou acessar o gerenciamento de DNS
para o subdomínio que eu quero configurar para o nosso exemplo na Cloudflare, certo? Então, para isso, eu vou abrir a minha Cloudflare no gerenciamento de DNS para o domínio em questão, aqui no caso wavecomplex.com, certo? E vou criar uma entrada A apontando esse subdomínio meu site, né? No caso do exemplo é meu site.wavecomplex.com. Esse subdomínio vai apontar para o meu IP da instância AWS. Então aqui está entrada A, subdomínio meu site do domínio wavecomplex.com. Aí você vai estar usando o seu domínio, certo? Para esse IP. Aí, no caso, se você usar um domínio, a entrada A será um arroba aqui, né? Será o seu domínio, certo? Aqui eu coloquei o meu subdomínio, porque o exemplo é um subdomínio e não domínio. Então, entradinha A, meu site, apontando para o IP da minha instância AWS, certo? Lá na AWS, certo? Aqui, ó, AWS, Virtual Private Cloud, meu Virtual Private Cloud, certo? Meu grupo de segurança, criei o grupo em questão com a seguinte regra, liberando o acesso pela porta 80 HTTP, certo? Então, feito isso, não tem impedimento, já está tudo ok, podemos fazer o teste para acessar o domínio em questão. Então, se você for acessar o domínio em questão e se deparar com server erro 403, acesso negado, porém, se você, lembrando que nós colocamos vamos aqui no nosso Windows Server, vou minimizar aqui, nós colocamos o nosso arquivo .asp, vamos aqui visitar o nosso arquivo .asp, certo? Nós colocamos aqui ó, num index.asp, certo? Então, deixa eu sair do Windows Server novamente. Então, aqui ó, quando você pode se deparar com o seguinte, ó, quando você acessa aí seu domínio /index.asp, você consegue perceber a mensagem que tudo ocorreu bem. A instalação do seu site.asp foi feita com sucesso. Porém, quando você acessa o seu domínio sem a aba da página, você não consegue ver o seu site. Então, como corrigir isso, certo? Vamos acessar novamente o Windows Server. Vamos acessar o IIS, certo? E aqui, selecionado o site em questão, no caso aqui meu site, dentro do Internet Information Service Manager, você vai vir em Default Documento, certo? Você dá 2 cliques em Default Documento e você terá que adicionar a extensão aqui, no caso, index.asp. Então, digamos que você coloque aí teste.asp e quando você acessa o domínio /teste.asp, você consegue ver o site. Mas quando você acessa somente o domínio, sem o /index.asp, você tem aquela mensagem de erro. Então você vai fazer o que? Você vai adicionar aqui, ó, você vai adicionar simplesmente teste.asp. Certo? Se você vai fazer seu arquivo ASP aí testando ou seu nome.asp, então você adiciona aqui seu nome.asp ou testando.asp. Dessa forma, o sistema vai entender que ao acessar o domínio é para servir esse arquivo sem a necessidade de adicionar o caminho como se fosse uma página, um domínio seu nome.asp. Então, somente adicionando o domínio, deixa eu minimizar novamente. Aqui, sair do Windows Server,
Então, aqui, ó, somente adicionando o domínio, somente acessando o domínio, né, você já tem aí num HTTPS, certo? Um protocolo seguro, né? O seu subdomínio aqui, no caso, o nosso exemplo, meusite.wavecomplex.com. Você tem aí a mensagem: parabéns, seu site.aspis está online, certo? Então, se você conseguir acompanhar o vídeo e fazer tudo certo, você vai também ver a mensagem: parabéns, seu site.asp está online. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.